canal Palavras de Bênção. Continuando no mês de maio, trazendo até você mensagens bíblicas sobre a família, porque a família é algo de muita importância para Deus. E hoje eu quero falar de um assunto dentro da família que tem acontecido com muita particularidade. É sobre crises na família. Portanto, eu quero dar como título Vencendo as Crises na Família. A Bíblia vai dizer o seguinte: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Isso está no Evangelho de João 16, versículo 33. Eu li numa linguagem chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Mas numa outra linguagem bíblica vai dizer assim: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Essa versão é Almeida século 21. Independente da versão bíblica que você usa, que você vai ler, mas a palavra de Deus é a mesma, não muda. E isso é que é importante. Fazendo uma pesquisa sobre a palavra crise, eu descobri algo interessante, que para o povo oriental, principalmente o povo japonês, a palavra crise, eles dividem ela como nós fazemos aqui na separação da sílaba. Se você for separar a sílaba da palavra crise, vai dar cri, tracinho, se. E o japonês, ele usa o seguinte: para essa primeira parte da palavra crise, a palavra cri, para eles isso significa perigo ou ameaça. E é interessante que a segunda parte da palavra, a conjunção se, significa oportunidade, momento. Portanto, para o japonês, a palavra crise transmite uma ideia de perigo, de ameaça, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. Ou seja, a palavra ela traz, quando você fala assim: eu estou em crise, minha família está em crise, na verdade você está tendo um perigo, uma ameaça, mas também você está tendo uma oportunidade. Oportunidade de quê dentro da crise? De conhecer o que está acontecendo, de resolver aquele problema, de solucionar aquilo e não ter mais problemas com crises. É interessante que a família ela tem sido alvo de grandes crises nesses últimos tempos. Crises que têm levado muitas vezes ao desespero, à derrota, ao fracasso, às vezes até mesmo a suicídio de membros da família, ou devido a uma crise tão pesada, chega até mesmo à morte de um ou outro dentro desse problema de crise. Mas aí talvez você fale: e aí? Como que eu posso resolver as crises? De que maneira? Existe uma palavra também para solucionar qualquer tipo de crise: Jesus Cristo. Jesus Cristo, como eu li no texto, digo isso para estarem unidos comigo. Vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ou seja qual for a crise que você está passando, tenha fé que Jesus Cristo é a palavra de ordem para solucionar a crise. Existem vários tipos de crise. Existe a crise financeira, que aliás eu acho que é a que todos nós mais passamos. Quem que nunca passou está passando por uma crise financeira, dívidas, boletos,
desemprego, crise financeira. Existe a crise espiritual. É aquele momento que você fica se perguntando, mas será que Deus resolve meus problemas? Será que tem solução para mim? Será que vale a pena eu ser cristão? E aí entra a crise da decisão. Quando você decide ser ou não ser, faço ou não faço, vou ou não vou. A crise conjugal e familiar, que é a que nós vamos tratar mais aqui, por estar falando de família. Crises onde não se entende, não se combinam. Mas como que a crise surge? Ou quem é que coloca a crise na nossa vida? O primeiro que coloca qualquer tipo de crise na nossa vida, ou que permite que ela venha, é o diabo, Satanás. Porque ele é opositor a Deus. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a família é o alvo dele de destruição. E aí, através dele, entra os invejosos, entra os murmuradores, entra os traidores, entra aqueles que são cegos espirituais. Mas é interessante que quando passamos por esse mundo, vamos experimentar crise, todos nós. Porque aquele que não passa por uma crise nesse mundo, ele tem uma vida apagada. Mas como assim? Porque, como eu já falei, através de uma crise você cresce. A crise vem sobre você para você superar ela e ser luz para outras pessoas. A Bíblia vai dizer, já a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. Provérbios 4:18. Então, quando você tem uma vida apagada, ninguém mexe com você, ninguém tem inveja de você, tudo para você tá bom, você vive uma vida apagada, sem crise. É uma vida medíocre, uma vida que não faz sentido nenhum, uma vida inútil, uma vida estéril. Ou seja, não acontece nada, tudo tá bom. Quais são os fatores? Ou será que existem fatores que levam uma família a entrar em crise? Qual é a razão? Por que uma família entra em crise? Raiva, hostilidade, amargura são alguns fatores. E a Bíblia traz isso. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza, ou com dureza, ou com ignorância. Colossenses 3:19. Quando sentirem raivas, não pequei, não conservei a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com o que é bom. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminada do meio de vós, bem como toda maldade. Efésios 4:26-31. A Bíblia já fala sobre isso. Então, a raiva, a hostilidade, a amargura são fatores que levam a família a entrar em crise. Então, elimina isso da sua vida com Deus, através de Deus. Egoísmo, Lucas 6:38, Filipenses 2:3-4 vai falar: nada façais por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere o outro superiores a si mesmo. Egoísmo. Existe egoísmo na família, é uma família em crise. Portanto, acabe com as crises na família através do egoísmo. Autorrejeição. Jesus vai dizer assim, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo nenhum eu rejeitarei quem vem a mim. João 6:37. Jesus foi rejeitado. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Isaías 53:3. Alta rejeição ou rejeição, isso dentro da família destrói, causando uma depressão nas pessoas. Salmo 55, de 5-8, vai falar sobre essa depressão. Então são fatores que levam uma família a entrar em crise.
E a infidelidade conjugal. Essa aqui é a mais forte. Quem adultera com a mulher que não tem entendimento, quem age assim, destrói a si mesmo, sofrerá ferimentos e vexame, e sua humilhação nunca será esquecida, porque o ciúme enfurece o marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança, não aceitará compensação alguma e não se acalmará mesmo que lhe ofereça muitos presentes. Provérbios 6, 32, 35. Infidelidade conjugal. Isso tem matado famílias, destruído famílias. Se Deus te deu um marido, se Deus te deu uma esposa, é aquela pessoa que você deve conviver com ela e mais nada. Para isso, Deus dá a cada um aquilo que merece. A esposa que eu merecia, Ele me deu. O marido que ela merecia, Ele deu. Então, para que infidelidade conjugal? A Bíblia também ela traz alguns exemplos de famílias que passaram por crise. A família da viúva de Sarepta, que Eliseu aumentou o azeite dela lá em 2 Reis 4, de 1 a 17. Aquela família, aquela viúva estava passando por crise. Mas ela buscou em Deus a solução. E Deus mandou a solução. A família de Jó, o livro de Jó todo narra problemas na família, problema de finança, perdeu tudo, saúde, perdeu sua saúde, filhos, perdeu seus filhos, amizade, perdeu seus amigos, casamento, a esposa queria brigar com ele. Então a família de Jó passou por muitas situações. A família de Lázaro, Marta e Maria, quando perderam seu irmão, passaram por crise. A família de Jairo, a família da viúva de Naim. Então essas famílias na Bíblia passaram por crise. Mas se você for ler a história delas, você vai ver que elas superaram as crises em Cristo, em Jesus. Qual é a lição que nós podemos tirar das crises que enfrentamos? Porque sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Elas nos tornam mestres na vida. Ela nos revela verdadeiros amigos. Ela nos identifica com Deus, nos aproxima de Deus. Então são esses fatores que nos ajudam a aprender com as crises. Ela nos mostra aprendizado, ela nos mostra amigos, ela nos mostra estar com Jesus, nos aproximar de Deus. E como que eu vou vencer essas crises? Talvez seja a sua pergunta nessa mensagem. Orando a Deus, recordando as promessas que Ele fez para você, conservando a alegria, adorando a Deus, crendo que Deus existe e que vai te ajudar, sendo paciente, prometendo celebrar a Deus em vitória e nunca desistir de lutar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: saiba que em todo o tempo da nossa peregrinação aqui nesse mundo, da nossa passagem aqui, nós teremos e viveremos crises. Em algum momento, de algum tamanho, de alguma proporção, por alguma razão. Mas o importante é como vamos passar por essa crise. Isso que é o fator principal. Crise vai vir. Mas como que eu vou passar por ela? O que ela vai me ensinar? E onde eu vou buscar a solução? Aí está a diferença. Buscar a solução em Deus, através de Deus. Eu quero convidar você, que é daqui de Patrocínio Paulista, ou que está passando por aqui, no próximo domingo, Dia das Mães, a estarem conosco aqui no culto, na nossa igreja, às 19 horas. Nós ficamos ao lado da creche do Planalto, na rua Itirapuã 2365, Igreja Batista. Traga sua mãe, traga sua família, traga seus filhos, venha ouvir a mensagem da palavra de Deus sobre a família e que Deus te abençoe. E não deixe de passar essa mensagem para frente, para que outras famílias também aprendam a conviver com a crise e superá-las, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.
família eu entrego a Deus. Eu vim buscar tua luz para o meu lar. Eu trago a foto e objetos pra te apresentar, e peço pro Senhor abençoar, que o teu poder alcance os sofridos e cure os que estão nos hospitais. Envia um anjo forte em minha casa, ó meu Senhor, e em nome de Jesus desfaça o mal. Deus, salve minha família, guarde a minha casa com tua forte mão. Deus, eu te peço nessa hora tua paz e alegria e a tua proteção. Deus, salve minha família, guarde a minha casa com tua forte mão. Deus, eu te peço nessa hora tua paz e alegria e a tua proteção, que o teu poder alcance os sofridos e cure os que estão nos hospitais. Envia um anjo forte em minha casa, ó meu Senhor, e em nome de Jesus desfaça o mal. Deus, salve minha família, guarde a minha casa com tua forte mão. Deus, eu te peço nessa hora tua paz e alegria e a tua proteção.